E agora que são elas, porque mais uma aula matemática vem por aí, aula de número 15. A gente tá no... 15 já? Já, e o rumo pro fim da unidade 1, sabia? Calma. Você tá na aula 15, significa que já vai ter uma atividade diferenciada para os alunos? Já. Olha aí, né? A gente já tá caminhando pro final da unidade 1 e o tempo passa rápido, passa voando. A gente tem que aproveitar cada momento, não é verdade? Então, mas a gente ainda continua falando de estatística, né? Vamos dar uma relembradinha aí de tudo que a gente viu? Nós já trabalhamos a parte, né, do que é a estatística, os conceitos básicos, que é importante vocês entenderem. Já falamos de um órgão importante que nós temos, que é o IBGE, que trabalha com esses dados estatísticos. Falamos também que existe uma faculdade própria para esse assunto, né? Isso. Então, a matemática faz uso da estatística, estuda a estatística, mas existe um curso de nível superior próprio para tratar desse assunto, tanto quanto ele é importante, né? Falamos em organizar os dados pesquisados numa tabela. Foi. E também falamos que esses mesmos valores tabulados que eles chamam, podem ser organizados em gráficos. Gráfico de segmento ou de linha, colunas, linhas, horizontais e verticais, né? Linhas, setor, que é o de pizza. E por último falamos de média, moda e mediana. As queridinhas, né? E outras nossas medidas de tendência central. Antes disso, a gente falou de frequência, né? Verdade. Uma frequência boa aí, a gente falou das variáveis. Quando as variáveis eram quantitativas, qualitativas, e também adentramos o assunto das frequências. Frequência absoluta, frequência relativa. Verdade. Só que isso, a gente mais ou menos já tinha estudado tudo no primeiro ano, né? Mas tem um assunto que é próprio para o terceirão, onde a gente aprofunda o estudo da estatística, que fala um pouquinho além, né? Um pouquinho mais. Fala do desvio padrão e da variância. Então, isso vocês não aprenderam no primeiro ano, porque é assunto específico agora do terceirão. Então, vamos estudar, né? Vamos lá. Vamos lá, Sâmio? Professor Sâmio, tudo bem? Tudo jóia? Tamo junto? Então, vem com a gente, aula de número 15. Olha lá. Falando em estatística, vamos às habilidades da aula de hoje? Lá. Compreender desvios quadráticos, variância e desvio padrão. Observa uma atenção especial no nome desvio, tá? Esse desvio, se nós entendermos desvio, o resto é só aplicaçãozinha rápida e lógica. E essa palavrinha variância também é uma situação legal, né? Porque quando fala de variância, quer dizer que varia, né? Isso. Ou para mais ou para menos. menos. Olha que legal. E na parte 4, então, do assunto de estatística, na aula 15.1, a gente vem com essas medidas de dispersão, né? São chamadas de medidas de dispersão. A variância e o desvio padrão. E também trabalhar um pouquinho da estatística e a sua probabilidade. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, né, a nossa conversa toda aqui, quando falamos de variância, meu pai diz, é onde varia, né? Na verdade, onde varia. Algum determinado valor vai variar, né? Um resultado da pesquisa, a gente tem as medidas de tendência central. Mas vocês já ouviram no jornal, quando fala assim, a margem de erro, né? A pesquisa foi dada, coletados os dados e o resultado é esse, mas com uma margem de erro de tantos pontos para mais ou para menos, né? Então é dentro dessa margem de erro que entra esses detalhezinhos que a gente vai estudar hoje, o desvio padrão e a variância. Beleza. Então quando varia... Quando varia, a gente vai fazer o cálculo da variação. Ô, gente, né? Vamos lá, então. Saindo da cartola mágica, olha lá, o nosso assunto de hoje, que é a parte 4 de estatística. Então, vamos falar de medidas de dispersão. Então, medidas de dispersão, olha aqui, conversando um pouquinho com a gente. Olha, às vezes a gente ainda não colocou a escola do dia, porque está esperando chegar, né, com os professores presenciais, as fotos, os registros, tá? À medida que a gente vai recebendo, a gente vai colocando aí nas aulas, tá bom? Então, fica a dica, quem não mandou a escola ainda, algumas a gente já tinha do primeiro ano, mas a gente precisa de mais, tá certo? Então... Tem até uma sugestão, né? Algumas escolas do primeiro ano fizeram o quê?
reuniram os alunos na frente da escola, tiraram foto com os alunos. Pode ser. Porque a gente já fica pertinho da escola e também dos alunos. Né? E aqueles que, mesmo a gente já tendo feito o oferecimento do dia, a gente pode até colocar a foto com os alunos aí também na sequência, né? Certeza. Temos aí 54 aulas para distribuir homenagem para todos vocês, então tá fácil. Vamos lá falar de medidas de dispersão, então, entender melhor como esse assunto funciona, tá bom? Na telinha, olha lá. Medidas de dispersão. Já estudamos as medidas de tendência central, média, moda e mediana. Isso aqui já. A média é a soma dos valores dividido pela quantidade de valores que eu somei. A moda é o que mais aparece e a mediana é o que fica centralizado, tendo aquela variação de quando é par ou quando é ímpar, a quantidade de termos. Concentrar em um único número os diversos valores de um conjunto de dados. É isso que a medida de tendência central faz. Ela centraliza em um único número as informações da minha tabela, da minha coleta de dados. Ah, tá. Então o objetivo das três, né? Tanto Isso. da média, quanto da moda, quanto da mediana. Ah, mas às vezes fica bem variado assim os valores, né? Às vezes a média tá lá em 16, a mediana tá em 17 e a moda tá em 20. Por que que a moda às vezes destoa do Porque resto? a moda é o que aparece mais vezes. E aí tem um detalhe importante também de falarmos, né? Olha só, vamos conversar aqui rapidinho. Se a moda é um número muito alto, ele vai puxar minha média para o alto. Se a moda sim. é um valor muito baixo, vai puxar a minha média para baixo. Porque quando eu for somar todos e dividir, vamos supor que são 10 números, eu vou dividir por 10. Aí eu somei, tem 5 vezes o 5. Só vai dar 50. Os outros vão ser maiores ou menores. Mas se eu tiver 5 vezes o 8... Eu lembrei agora naquele exemplo que tinha as notas lá, e aí a gente foi fazer a média ponderada e botou pesos, né? Aí a nota 6 tinha peso 3, né? A média ficou abaixo. Aí deu uma puxada para baixo, porque era 6, 6, 6, né? Isso. 3 vezes o 6. E ele era a moda, né? Porque era o que se repetia mais. Vezes, então a moda, realmente, ela pode destoar dos outros. Pra cima, Geralmente, pra baixo. média e mediana se aproximam mais em valores, né? E a moda pode acontecer essa situação aí de puxar para mais ou para menos, tá? Mais conhecidas essas três medidas de tendência central, que são as queridinhas da estatística, né? Que cai no Enem de certeza, não precisa ter dúvida, tá? A gente avança esse assunto falando agora dessa outra parte. Vamos lá. Então, agora a gente vai estudar o quê? As medidas de dispersão. Porque caso essas medidas de moda, média, mediana sejam insuficientes para a coleta de dados, para os resultados, a gente tem uma outra solução, algo que pode complementar isso tudo, né? Isso, são chamadas medidas de dispersão. Uma é chamada de variância e a outra é chamada de desvio padrão. E aí é interessante porque esse desvio padrão vai me dizer mais ou menos como que está variando ali, para mais ou para menos. Como é que ficou essa situação percentual? Para mais ou para menos? Esse erro, essa margem de erro. Então, para verificar a famosa margem de erro, né, que a gente ouve aí nos jornais e tudo mais, a gente entra em determinados valores, né? Por quê? Porque a gente precisa, às vezes, de algo mais definido. Então, a gente pode esquematizar dessa forma, através do desvio padrão e da variância. Tá bom? Beleza. E a gente vai começar assim. A gente vai começar falando da variância, por quê? Porque o desvio padrão depende da variância. E, Sabia? na verdade, os dois dependem de uma outra coisa mais importante, que é saber a média. Ixi, então por isso que a gente aprende média primeiro. Por isso que aprende média primeiro. E aprende 2 vezes, no ensino médio, 2 vezes. No primeiro e no terceiro. Que é para poder chegar aqui nessa hora e fazer. Porque assim, como é que eu vou saber a variância, como é que eu vou saber o desvio padrão, se eu não sei a média? Né? Então eu tenho que saber a média primeiro. Então, e aí? Então, como é que a gente pode falar? Afinado, afilado, entonado com a média? Não, tem que estar ciente de como procede a média, porque a gente vai precisar. E primeiro a gente vê a variância, porque depois o desvio padrão é embasado na variância. Então, se uma coisa depende da outra, a gente precisa fazer tudo certinho, né? Tem que saber calcular a média certinha, para calcular a variância certinha, para chegar lá no desvio padrão e ter o resultado correto. Só sucesso. Faz só uma operaçãozinha, tu já acha já o
desvio padrão. É, isso mesmo, bem facinho, né? Mas só que para isso, o antes de tudo isso tem que ser bem resolvido. Sim, sim. Né? Porque se ficar algum equívoco para trás, na hora de calcular o desvio padrão, vai estar errado também. Pois é, né? Mas a gente tem condição de fazer tudo certo e chegar lá com o desvio padrão correto também, aí é só sucesso. Aí surgiu uma dúvida na minha cabeça. Não só minha, mas de muitos alunos. Na dúvida, segura a laninha. E a calculadora? Ah, eles já estão perguntando, né? E a calculadora? Pode usar, professores? Vamos pensar. Estamos em análise. Então vamos ver, tá em análise. Tá igual a época da... Né? Tá em análise. Já viu aquela figurinha carregando conflito? Tá em upload. Tá carregando aí na análise. Tá em análise. Vamos estudar um pouquinho mais, então, agora a variância. Olha lá. A expressão matemática que fornece a variância é dada por... Olha, não se assustem, tá? Muita calma nessa hora. Ainda. Muita hora nessa hora. Acho que a gente pode colocar até junto aqui, né? Olha lá. Qual é a expressão matemática que fornece a variância? Vem com a gente. Não, calma. Devagar. Ai, meu... Acho que agora arrepiou os cabelos, né? Olha só a fórmula. Não, calma. Não precisa levantar da cadeira, não vai embora ainda. Fica sentado aí. Não desiste nunca. Calma. Você vai ver que no fundo, bem fundo... Bem no fundo é fácil. Não, mas é fácil sim. Olha só, é um somatório. Esse símbolozinho aqui, esse sigma maiúsculo, indica que é um somatório, é uma soma. É terrível, não ainda, calma. Calma aí. Isso é terrível, gente. Olha lá, a gente já está dizendo que é terrível. Não, vamos tirar essa imagem daqui e vamos pensar junto aí, tá? Daí, olha só, nós temos um elemento da minha pesquisa, chamado de xi, porque vai ocupar uma posição. Pode ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, tanto faz. E tenho a minha média aritmética. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é verificar o seguinte: qual é o desvio entre o elemento e a média? Vamos supor que eu tenho uma pesquisa... Por isso que a gente faz menos, né? Isso. Mas aí depois eleva tudo isso ao quadrado. E ainda divide pelo número de elementos? Então faz uma nova média. Faz uma média... Olha que legal, vai ficar bem fácil. Não, calma, vai ficar bem fácil agora. Vai fazer uma média aritmética dos desvios, daquilo que passou ou do que falta para chegar na média. A média da média. Aí eles estão falando, que é isso? Mas vamos fazer bem fácil com eles? Tem assim, ó, quando você pensar que isso é terrível, a gente torna isso mais fácil. Nós vamos trazer um exemplo muito prático e vamos resolvendo a passo, que quando vocês viram, a gente já desenrolou. Já fez tudo. Já desenrolou, bateu, resolveu tudinho, destrinchou essa equação, essa fórmula que parece complexa, sem você menos perceber. Mas é bom que vocês olhem para a expressão que está no livro, está na internet. Você tem que enxergar essa conta, tem que enxergar essa equação todinha. E vamos ver como funciona na prática. O que é isso na prática? Se você entende na prática, geralmente a gente faz isso primeiro. A gente joga na prática para depois mostrar a expressão. Dessa vez não, vamos mostrar para ele para ver como é que é. Se for só fazer isso, pega, pá, dá os valores, resolve aí. Não. Só que com a gente fica mais fácil. Com certeza, matemática é mais gostoso. Aqui na mediação, os professores, professora Lúcia, professor Maurício, vai tornar isso menos terrível possível e mais acessível. Vamos lá, vamos a um exemplo bem prático. Olha lá como funciona. Falando da equação, então vamos tirar isso de letra, vamos a um exemplo prático. Olha lá. Para entendermos de vez o que é essa variância, nós vamos fazer o seguinte, olha só. É uma medida na qual apresenta uma variação em torno da média aritmética. Nós temos uma média e um conjunto de dados. E aí vai ter uma variação para mais ou para menos. O grupo que tiver menor variância é o melhor para se trabalhar. E aí é um ponto importante. Esse quadrinho de amarelo aqui, essa última informação aqui, resolve uma questão do Enem anterior. Teve um Enem há um tempo atrás aí que perguntou só isso. Qual das informações abaixo define melhor, né, um dado de pesquisa? Aí tinha lá média, moda, mediana e variância. A variância define melhor. Quanto menor a variância, melhor é o meu resultado. Então quanto menos variar,
melhor, né? Melhor. Então tá, então vamos lá. Os professores de matemática Maurício e Lúcio. Ah, isso aqui tá desatualizado, hein? O professor Maurício tá aqui. Vamos fazer daquele jeito, né? Vamos apagar aqui com... Aqui, ó, pronto. Desculpa, professor Alex. Mas no momento... Você agora é o ex. Né? Vamos lá, vamos atualizar aqui. Os professores de matemática Maurício e Lúcio. Olha que chuva, velho. Apaga tudo. Peraí, vou pegar a canetinha preta. Uai. Por que não quer pegar? Agora sim. Então, os professores de matemática Maurício e Lucy decidiram fazer o desafio da caminhada. Em um primeiro momento, o que acontece? Vão caminhar de segunda a sexta e anotar o tempo gasto por cada um. E quem vai vencer esse desafio? Vamos ver? Então, a gente fez um desafio da caminhada aqui, né? O professor Maurício é todo de querer dizer que ele é o esportista. Ele que faz isso, faz aquilo, joga futebol e bike. Modéstia à parte e joga. Tá, e bike também, pedala. Também às vezes. E tênis e não sei o quê. A professora Lúcia é a sedentária da história, né? A professora Lúcia não sabe, não entende futebol. Não, mas... Tentei fazer essa jogada, não deu muito certo, não. Mata no peito E cabeceia pro gol. Deu ruim. Deu ruim. Tudo bem. A professora Lúcia é a sedentária da parada, a professora Lúcia não entende, mas nós fizemos o desafio da caminhada. Foi? E aí, a gente vai ver quem vai vencer esse desafio. A gente vai caminhar de segunda a sexta, combinado? Não, mas calma aí. Já tá cansado, parece? Não, calma aí. Eu quero saber o seguinte. Como que vai ser esse vencer no final? Vamos ver, né? Então vamos ver. Olha aí, em um primeiro momento a gente vai fazer esse desafio, né? Caminhar de segunda a sexta e anotar o tempo gasto por cada um. E aí a gente vai ver aí quem teve a menor variância. Quem teve a menor variância ganha o desafio. Não vai ser justo, não. Acho que fui eu que fiz esses slides. Acho que não vai ser justo, não, mas tudo bem, vamos lá. Vamos lá? Então vamos começar assim, olha lá. O professor Maurício, olha lá, animadíssimo com a caminhada, vai fazer o seu desempenho, né? Então vamos lá, professor Maurício, vamos dar os dias da semana e o tempo em minutos? Vamos lá. Não sei por que ficou falando. Vamos lá. Na segunda-feira, o professor Maurício andou 60 minutos. E na terça? 70 minutos. Na quarta-feira? 40 minutos. Começou a cansar, hein? Na quinta-feira? 40 minutos. E na sexta-feira, 15 minutos. 15 minutos. Sextou. Aí já não quer mais nada, né? Porque quarta e quinta tem começou futebol, muito tem que caminhar bem, menos. mas depois começou a dar uma regredida e aqui caiu, caiu o desempenho. Quarta e quinta tem futebol, não pode cansar muito. Tá animado, hein? Tá animado. Professora Lúcia foi lá pro Rio Grande do Sul, ó, porque tá toda encapotada aqui, tá de inverno. Vamos analisar agora a professora Lúcia. Como que foi aí os tempos aí? Vamos lá. Na segunda-feira... Ela andou 20 minutos. E na terça? 25. Na quarta-feira? 25. E na quinta? 15. Ixi, não tá lá essas coisas também, né? E, vamos ver, na sexta? 20. 20 minutos? Isso. Né? Não foi lá esses rendimentos, né? Tava muito frio. Ela desceu do prédio, foi até a portaria e voltou. Não foi não. Pro quarto. Não foi não. Pera aí um pouquinho que eu já te explico. Ela desceu do apartamento, foi até a portaria, a gente pegou a encomenda e voltou pro apartamento de novo. Nada a ver. Foi, olha, 20 minutos, é tempo de pegar o elevador, descer, chega na recepção, pega a encomenda, volta. Na quinta-feira não tinha ninguém no elevador, tava livre, tava até um andar esperando já. Né? Então vocês viram aí, né? Teve os tempos nossos de cada um, né? De segunda a sexta, as nossas caminhadas registradas numa tabela. E agora a gente vai ver o que aconteceu. Se pegar a tua segunda, terça e quarta, tem só o que eu fiz na terça. Então já ganhei. Nossa, que pessoa do esporte. Vamos lá, vamos analisar melhor toda essa situação. Olha lá, então fizemos a coleta de dados, anotamos, e agora? Agora a gente vai ver o que a galera acha. Qual dos dois professores teve melhor desempenho? O que vocês acham aí? Vamos coletar essa informação? Aí, no caso, nós vamos calcular a variância disso padrão? Isso, então... a gente vai resolver essa situação calculando a variância e o desvio padrão, lembrando que quem tiver menor variância terá melhor desempenho,
certo? O que vocês acham? Aí na escola a gente quer saber, gente. O que vocês acham? Quem foi melhor? Professora Lúcia? Professor Maurício? Bom, de acordo com aquela última informação que nós pedimos para eles anotarem, que é uma informação importante para o Enem, vence quem tem a menor variância. Eu já me atrapalhei todo dia porque eu fiz 70 minutos num dia e fiz 15 num outro. Variou bastante. Você teve um muito bom desempenho num dia, mas no outro você cansou. Não, é porque sexta-feira... Sextou, você já quis fazer outra coisa. Joguei bola na quinta, sexta-feira não dá, tem que fazer um repouso no gelo para poder dar uma... Agora, aquela equação lá do começo que a gente achou terrível, gigantesca. Vai nos ajudar a desenrolar tudo isso e a gente saber quem teve menor variância. Olha lá, então. Dando continuidade, então vamos começar calculando a média para cada um. O professor Maurício, a gente está fazendo agora a média aritmética. 60 no primeiro dia, 70, 40, 40, 15. 225 minutos, né? Dividido por 5 dias, 45 minutos. Tá bom, tá bom. A média, tá bom. Boa. A média da professora Lucy, aí já foi 20, 25, 25, 15, 20, 105. Teve uma média aí de 21 minutos. Bom, tá bom também. Até podia na recepção voltar. A metade, nem a metade. E aí, será que já temos a solução só fazendo a média? Não. Tá vendo? A média não nos garante muita coisa numa relação de tempos de variação. Aqui nós temos uma média boa, né, para os dois, mas que para uma análise de dados não é tão assim importante. Então, a gente viu que não é suficiente, né? A gente precisa do quê? Eu fui ficar na média, então. Não. A média eu ganhei. A média tu ganhou, né? Só que não é suficiente. A gente precisa, nesse momento agora, então, subtrair cada valor encontrado pela média aritmética que a gente já tinha. E depois disso, elevar ao quadrado. Só que isso a gente vai fazer numa tabelinha, né? Para ficar mais tranquilo, tá bom? Primeiramente, os dados do professor Maurício e, na sequência, da Prof. Lucy. Vamos ver. Então temos os tempos, né? Professor Maurício no primeiro dia 60, no segundo 70, 40, 40 e 15, né? Sextou. Agora a gente vai fazer o quê? O tempo menos a média, né? E a média foi 45, né? A média foi 45. Então a gente vai fazer 45 menos 60, menos 15, né? A gente vai fazer 45 menos 70? Isso. A gente vai fazer o 45... Menos 40. Na verdade, é 40 menos 45, né? 70 menos 45 e 60, ali é mais 15. Só coloca mais 15. Sim, aqui que é o... Isso, é mais 15. Pronto. Vai dar a mesma coisa quando levar o contrário, mas tudo bem. Vamos lá. 40 menos 45. Menos 5. Menos 5. E o 15 menos 45. Menos 30. Menos 30. Esse valor agora, que a gente fez aquele xi, né, lá da equação, menos o MA, né? Então quer dizer que essa linha, assim, essa coluna aqui é o xi menos o MA. Isso, daquela nossa equação terrível do começo. Agora a gente vai fazer isso elevado ao quadrado. Então 15 elevado ao quadrado. 225. Não faz diferença ser negativo ou positivo aqui, porque vai elevar ao quadrado e vai ficar positivo da mesma forma, né? Beleza. 25 ao quadrado. 625. 5 menos 5 ao quadrado. 25. E menos 5 ao quadrado. 25. E menos 30 ao quadrado. 900. 900. Agora que a gente já fez esse xi menos o MA ao quadrado, agora nós temos novos valores para realizar uma nova média, né? Então, com isso, a gente vai ter o que agora? Valores novos para fazer a nova média, que já é a nossa variância. Mas antes disso, vamos calcular o da professora Lucy? Vamos lá? Então, para a professora Lucy, né, a gente tem os 5 dias da semana aqui, as caminhadas, né, o tempo de caminhada de cada dia. E depois a gente também fez com relação à média. A média era 21, né? 21 minutos, né? 20 menos 21. 25 menos 21. Isso. 2 vezes, né? 25 menos 21. Menos 21. Isso. E o 20 menos 21. Elevamos tudo isso ao quadrado. 1 ao quadrado. Menos 1 quer dizer ao quadrado. 1. 4 ao quadrado. 16. 4 ao quadrado. 16. Menos 6 ao quadrado. 36. E menos 1 ao quadrado. 1. Novos valores também para a professora Lucy, para agora a gente colocar isso em questão e fazer uma nova média aritmética, certo? Certo. Então vamos calcular uma nova média dos valores? Olha lá, para o professor Maurício, fizemos todas as somas aí, deu 1.800 dividido por 5. 360 minutos. Muito Essa bem. é a nova média. Para a professora Lucy, vamos lá?
14 minutos. Deu 70 dividido por 5, 14. Beleza. Vamos analisar esse resultado? Vamos lá, então. O professor Maurício e a professora Lúcia, né? A gente pode concluir que o melhor desempenho foi de quem variou menos, né? Então, o professor Maurício teve uma variância muito grande, de 360 minutos. A professora Lúcia andou menos, mas variou, andou menos, mas também variou menos, né? Então, a nossa conclusão é que a prof. Lúcia venceu porque quanto mais próximo de zero ou quanto menor a variância, os dados são mais constantes. Fique atento a esse detalhe, tá bom? Não basta ter uma média alta ou a mediana mais alta. O que vai determinar o melhor desempenho é a variância. Então, quanto mais próximo de zero essa variância acontecer, chegar para vocês, né? Isso é o melhor desempenho, é o melhor resultado. Isso. Então, por mais que o professor Maurício tenha caminhado bem mais, mas teve uma distorção de valores, né? Dia que ele caminhou 70 minutos e dia que caminhou 15. Eu caminhei menos, mas me mantive ali numa constância. Né? Então quer dizer que se eu for fazer a prova de um concurso, eu estou concorrendo lá com vários candidatos, e aí de repente eu tirei 8 em matemática, 8 em português, 8 em história, 8 em geografia. Tirei média 8 em quase todas. E o meu amigo tirou 10 em português, mas tirou 6 em matemática. Aí tirou 10 em história, mas tirou 5 em outra matéria. Então quer dizer que no final eu vou ter mais vantagens sobre ele porque eu variei menos a minha nota? Isso mesmo. É isso que importa, né? E aí agora a gente vai falar do desvio padrão, que é o desfecho de tudo isso. Aquela conhecida margem de erro que a gente falou aqui, né? Para mais ou para menos. E é bem facinho. Bem facinho. Sabe calcular a média? Sabe calcular o desvio? Tá, nós nem colocamos para ele, né? Mas aquela segunda coluna lá que nós fizemos do XI menos a média, ali é chamado de desvio médio. Tem questão, às vezes, que pede só o desvio médio, só o que está diferente para chegar na média. Eleva ao quadrado, soma tudo, divide pelo número de termos, já é a nossa variância. Sabe fazer tudo isso? Se sabe, o desvio padrão é só fazer um passozinho a mais, está feito já o desvio padrão. Né? E o mais legal é que, claro, né, a gente vai... a prática, né? Matemática é prática, como a gente costuma dizer. Você vai fazendo, vai percebendo que não é difícil. Vocês viram que a gente deixou de lado aquela equação mirabolante lá e a gente foi fazendo o passo a passo. Nós nem montamos a equação. Nem montamos, né? A gente não precisa disso, a gente não precisa ficar preso em fórmula. A gente precisa entender o processo, o que está acontecendo e aí sim fica mais fácil e acessível, né? Vamos lá então falar agora de desvio padrão, olha lá. O desvio padrão, então, nesse caso, é uma das mais utilizadas medidas de variação de um grupo de dados. E ele tá, olha, essa imagem aqui é perfeita, né? Ele tá conectado, encaixado, engrenado com a variância, tá? Então, uma vez que a gente encontrou a variância, o desvio padrão depende dela. Vamos ver. Então, essas duas medidas caminham juntas, elas são quase que irmãs gêmeas. É como se fosse o quadrado perfeito e a raiz quadrada. Né? Pois só calculamos o desvio padrão quando conhecemos a variância. Só, não tem como você calcular a variância se você calcular o desvio padrão. Não tem como. Não tem como. Então vamos lá, vamos calcular agora o nosso DP, o nosso desvio padrão, que é simplesmente a raiz quadrada da variância. Vamos lá. Identifica o erro em torno da média aritmética. O desvio padrão é a informação que vai identificar a margem de erro. Ele facilita a interpretação dos dados, pois é expresso na mesma unidade dos valores analisados, observados. Beleza. Então, no exemplo anterior da nossa caminhada, né, dos profs de matemática, do desafio da caminhada, a gente tem que o desvio padrão, como é a raiz da variância, vamos lá fazer a raiz daqueles valores de 360 e de 14, Isso. né? O professor Maurício teve uma variância de 360 minutos, e então a raiz de 360 é aproximadamente 18,97. Quase 19 minutos, né? De variando. Variância, isso. E a professora Lúcia aí já fez a raiz do número 14, né? São raízes não exatas, então, claro, os valores são aproximados, mas teve uma variância aí de 14, então o desvio padrão foi de 3,74 minutos. Vamos analisar isso? Vamos lá?
Olha lá, fazendo a análise então, a margem de erro nos dados do professor Maurício com certeza foi de 45 minutos, com uma margem de erro de 18,97 para mais ou para menos. E a Prof. Lucy, adorei essa parte, a Prof. Lucy já teve, né? Vamos com o slide aqui para a gente mostrar para vocês? Olha lá, vamos ver aqui. A Prof. Lucy já teve uma média aí de 21 minutos, né, de caminhada na semana, só que com uma variação de 3,74 minutos para mais ou para menos. Se quiséssemos arredondar, ficaria mais visível ainda, porque assim, ó, arredondando o seu para 4, né, vai ficar entre 25 e 17, né, que foi exatamente a sua caminhada, entre 25 e 17 minutos. O meu vai ficar ali 19, vai ficar 54, 64. Entre 64 e 30 e um pouquinho. Foi mais ou menos o que aconteceu. O que atrapalhou o meu desempenho ali foi aquela sexta-feira. Caiu para 15 minutos. Vamos conversar no slide aqui? Coloca o slide aqui para a gente dar uma conversadinha com a galera. Então, a caminhada da professora Lucy teve um erro bem menor, né? Ou seja, foi mais constante. Tem como a gente ver o slide aqui junto para a gente conversar com os alunos e mostrar para eles qual foi a nossa variação, né? Eu caminhei menos, mas variei menos também. Então, isso é muito importante, né? Quando a gente fala de regularidade, né? E vocês vão ver isso, né? Nos exemplos, nas atividades de sala, certo? Vamos lá, então? Vamos fazer um exemplo junto com eles agora? Vamos lá. Fazendo um exemplo junto com vocês, antes do Brincando com os Números, olha lá. Em um concurso, o critério de aprovação leva em conta a média e o desvio padrão, após a realização de 3 provas. Calcule a média e o desvio padrão de um candidato que nas provas obteve, respectivamente, 63, 56 e 64 pontos. Primeiro a gente vai fazer a média aritmética, né? Vamos dos valores que a gente já tem. 63 mais 56 mais 64 e vai dividir por 3. Vamos ver? O 56 complementa o 64, né? Isso, que vai dar 120, né? Isso. Então vai ficar 183. 183 dividido por 3? Por 3, vai dar 61. 61 é a nossa média atual. Beleza. Só que agora a gente vai pegar cada valor e vai diminuir da média, né? Que é a tabelinha, né? Podemos até fazer ela aqui, né? Tabelinha, agora com 3 espaços, né? Então, vamos lá. O que a gente precisa? Fazer os nossos valores. 63 menos a média, que é 61. 56 menos a média, que é 61, e o 64 menos a média, que é 61. Vamos lá. 2. 63 menos 61. 2. 56 menos 61. Menos 5. E 64 menos 61. Menos 3. Não, 3. 3 positivo, né? Vamos lá agora, a gente divide aqui, porque agora a gente vai ter esse resultado elevado ao quadrado, né? Então, a gente tem 2 ao quadrado, 4, a gente tem o menos 5 ao quadrado, 25, e a gente tem o 3 ao quadrado, que é 9. E agora a gente vai fazer uma nova média, né? Com base nesses dados encontrados aqui, a gente vai fazer uma nova média, né? Que já é a nossa variância. Olha aí que fácil, né? A variância, então, vai ser o 4 mais o 25 mais o 9 e dividir por 3. Vai ficar 38. 38, que dividido por 3? 12,7 aproximadamente. 12,7 aproximadamente. E agora, para desfecho final, eu quero o desvio padrão. O meu desvio padrão é a raiz da variância. Então, a raiz de 12,7. Aproximadamente quanto? 3,6. Então, o desvio padrão é 3,6. Margem de erro para mais ou para menos. Viu como não é difícil? Esquece aquela equação, aquela fórmula terrível. Ah, mas por que vocês mostraram? A gente tem o dever. Não, tem que né? A gente tem o dever de mostrar para vocês. A gente tem que mostrar os procedimentos, né? Que existe uma fórmula, existe uma equação, mas não necessariamente ela precisa ser usada. A gente pode usar outro caminho, outro mecanismo e com certeza chegar a um resultado satisfatório também. E até interessante para o aluno que prefere a fórmula,
Se dá até tempo a gente mostrar como é que ficaria montando na fórmula. Não dá? A gente apaga a última questão e só monta na fórmula. Só Eu acho que não, né? Vamos deixar desse jeitinho mesmo. Não porque... quer assustar, não? Não, é porque assim, ó, se vocês quiserem fazer esse experimento, vocês peguem a equação, porque na verdade a gente só abriu ela, só destrinchou. A gente fez na tabela, os números da tabela, assim, ó, o que é na fórmula montado tudo inteiro. Na fórmula vai ficar 63 menos 61 ao quadrado, mais... Na linha, certinho, tudo montado na mesma linha. Não, e o mais legal é que, ó, olha aqui, a gente conversando aqui com vocês, vocês lembram da fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara, na sua totalidade, o delta tá lá dentro. Ela é menos b, mais ou menos, né? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. E aí o que acontece? A gente pega esse b ao quadrado menos 4ac, que é o valor de delta, e tira. E resolve ele separadamente. E depois a gente insere na equação de novo. Então isso é possível de ser feito. É isso que a gente fez aqui. A gente destrinchou tudo separado e resolveu separado. Mas pela equação, o resultado é o mesmo. Beleza. Certo? Então vamos de brincando com os números, daquela descontraída. Na aula de hoje a gente também tem uma perguntinha de raciocínio lógico. Olha lá. No Brincando com os Números, a pergunta é a seguinte. Vamos ver. Temos aqui um retrato mesmo. Falado? Um retrato que foi tirado pelo nosso amigo, tá? Um fotógrafo muito bom que tem aqui, que só chama de Denis, ou Pimentinha. Tirou esse retrato, ficou muito bonito o retrato, olha aí, ó, perfeito, valorizou bem, né, a pessoa. Valorizou bem a pessoa. E a pergunta é a seguinte, qual é o ditado popular? E aí, pensa, qual é o ditado popular? Pronto, agora você já está pensando, e quando fala em ditado popular, em contos, em fábulas, eu fico preocupado porque estamos perdendo nossa identidade cultural, não é? Não, mas a gente vai resgatar. Vamos. Não se vê mais os meninos brincando de bets, não vê mais brincando de queimada, de rouba-bandeira, de futebol, de vôlei. É só videogame. É um povo que gosta de videogame que eu nunca vi. E aí, gente, qual é o ditado popular? Então, para você que não está muito acostumado com os ditados populares, vale a pena dar uma pesquisada aí, né? Nós somos de um tempo, olha aqui pra gente conversar um pouquinho, nós somos de um tempo em que a gente usava muito ditado popular para tudo, qualquer conversa, qualquer exemplificação, largava um ditado popular. Mas a galera hoje não tem muito hábito, né? Mas aí a gente quer resgatar isso em vocês. Então a gente traz essas perguntinhas aí, quer que você desvende o mistério, né? Então temos uma foto, vocês estão analisando essa foto e por trás disso tem um ditado popular. É com vocês. O fotógrafo é bom, você viu, né? Que é muito bom. Se a gente for analisar o que, né? Eu não vou dar dica, senão já vou dar a resposta, né? Não, pois não é. Vou falar não. Não vou falar não. E é claro, né? Agora sim, vocês vão para as atividades de sala colocar em prática o que a gente estudou aqui na aula. E a gente viu que não é difícil. É só você fazer o passo a passo, como foi explicado aqui. A gente deu um exemplo bem prático aí de uma situação de uma caminhada, uma simples caminhada, já está envolvendo a estatística aqui e também os detalhes. Eu achei injusto. Achou injusto? Achei injusto. Não, mas aqui eu só me dou bem. Eu empresto dinheiro a juro composto, eu me dou bem na caminhada. Tem que ser. Eu achei injusto. Tem que ser gentil. Né? Então vamos lá. O assunto é estatística, simbora resolver. Mas fica aí, tá pensando o seguinte, que eu vou conseguir fazer o que você sugeriu aqui, dominar no peito e fazer um gol de cabeça. Eu vou conseguir um dia. Oi, gente, eu vou sofrer. E eu vou até fazer o seguinte agora. Toda vez que for jogar bola, eu vou pedir pra alguém ficar filmando lá fora. Que a hora que eu conseguir dominar no peito e fazer o gol de cabeça, aí eu trago pra aula e mostro pros alunos na aula. Eu vou sofrer bullying pro resto da vida agora, depois dessa. Mas tudo bem, a gente aguenta, a gente mata no peito e cabeceia. E dá tudo certo, tá? Vamos lá então, hora de atividade de sala. Já já a gente tá de volta com revisão, correção e tudo mais. Até já!